gente, olha só, estou com o professor Moisés aqui e hoje eu vou desafiá-lo. Moisés, a pergunta é a seguinte: uma pessoa que não entende nada de Bíblia, nada, pessoa leiga, ela só tem a Bíblia mesmo em casa, não tem nada de estudo, ela consegue, qual o conselho que você dá para a pessoa conseguir entender a Bíblia? Se fosse você, dando um conselho para alguém que está lá agora nos assistindo, não sabe nada de Bíblia, quer se desenvolver na leitura e no aprendizado bíblico, é novo convertido, né? Tá chegando para a igreja agora, tá começando a ler a Bíblia agora. Tem pessoas que não vão à igreja, mas a pessoa lê a Bíblia e quer entender como que a pessoa pode fazer para que ela entenda um texto bíblico. Sim, coisas simples que ela pode fazer ou utilizar, ou alguma ferramenta que você utiliza em casa que é fácil, que eles possam também utilizar. Qual é a dica que você deixa pro pessoal? Então, gente, se fosse eu começando a estudar a palavra de Deus, primeiramente é você pedir sabedoria a Deus, né? Pedir, orar a Deus, pedir sabedoria, pedir esclarecimento. E eu começaria, né, como eu comecei, claro, pelo Novo Testamento. Ali, ia estudando o Novo Testamento, lendo 2 capítulos por dia, mais ou menos, né? E se eu não estivesse entendendo, eu iria perguntar a alguém, como eu sempre fiz no começo da minha caminhada, eu fazia isso, perguntava uma pessoa mais sábia, uma pessoa que tinha entendimento. E também eu procurei na minha caminhada, né, um curso teológico, procurei entender algumas questões teológicas, como interpretar um texto, por exemplo. Tudo isso é fundamental, porque Deus ele nos dá sabedoria para entender o texto. Porém, Deus vai nos dar sabedoria conforme o esforço que a gente faz. Então Deus ele vai abrir o leque da palavra de Deus conforme você vai cavando. Se você cava fundo, Deus ele vai abrir o leque para você. Então você vai ter alguns materiais também para estudar. Não é somente jejum e oração. Você vai orar, você vai pedir a Deus, como a gente falou aqui no começo do vídeo, mas também você vai procurar alguns materiais aí que vai te ajudar a você entender a palavra de Deus. Como por exemplo, né, meu amigo Arthur aqui, professor, tem alguns e-books aí bons para você entender a palavra de Deus. Então assim você vai adquirindo conhecimento. Ó, eu tenho uma dica também. Eu tenho os materiais, claro, eu vou mostrar para você também, mas eu quero te dar uma dica. Quando você for ler a Bíblia, você precisa fazer algumas perguntas. E anota. Quando você estiver lendo, você pergunta: para quem que esse autor está escrevendo? Primeira pergunta: por que está escrevendo? Ok? Para quem? Por que está escrevendo? Em que época essa história foi escrita? Ou este livro foi escrito, ok? Qual é o autor deste livro? Qual é o contexto histórico? Todas essas perguntas você vai anotar e vai fazer. Arthur, não sei aonde pesquisar. Como é que eu faço para saber essas respostas? Você quer uma dica assim barata, que não precisa de nada? Você tem internet? Você vai colocar no Google essas perguntas, uma de cada vez, ok? Você coloca lá. E aí você vai estudando. E você vai tendo várias informações. E a grande questão é, você precisa ser dedicado. Tem que ser dedicado no estudo. Arthur, eu quero me aprofundar um pouco mais. Aí você pode começar comprando alguns materiais. E eu vou te apresentar aqui alguns. Por exemplo, se você já está um pouco mais desenvolvido, eu tenho, por exemplo, o curso de hebraico. Você pode entender o idioma pelo qual a Bíblia foi escrita. Depois, tem alguns materiais. Por exemplo, a Bíblia fala sobre arrebatamento. Tá? Existem algumas linhas para falar desse assunto. E eu tenho um material que eu desenvolvi, que é o e-book, ok? Tem 50 páginas falando sobre o arrebatamento pré-tribulacionista, já era defendido pelos pais da igreja. Você vai ler isso aqui, você vai ter uma fonte histórica, você vai ter aqui de onde foi que eu retirei esse material, então, ou seja, material bibliográfico, vai ter aqui também, então você vai ter a fonte. Esses materiais são muito bons para você, né, se desenvolver. Exatamente. E tem esse aqui, segura aqui, Moisés, por favor, apresenta lá. Tem esse material aí, que é falando sobre os nomes de Deus, né? Os nomes que revelam, isso aí, os nomes que revelam o caráter de Deus. Talvez as pessoas não sabem, Deus ele já se manifesta de uma forma. Olha isso. No capítulo 1 de Gênesis, ele se manifesta como Elohim. Elohim. E você sabe que essa palavra ela pode ser usada em diversos contextos. Por exemplo, para o Deus verdadeiro. Ela pode ser usada para um rei. Ela pode ser usada para um homem. Ela pode ser usada para deuses estranhos. Mas o contexto vai mostrar que é o Deus verdadeiro e por que ele se apresenta como Elohim. Aí, nessa apostila, eu desenvolvo toda a questão ali do que significa o nome Elohim, por que ele se apresenta com esse nome. Depois, ele se apresenta como El Elyon para um homem chamado de Malquisedeque, ou seja, Melquisedeque. Ele se apresenta a ele como El Elyon. Melquisedeque era sacerdote e rei de Salém, depois se torna Jerusalém,
Então Deus já se apresentou a este homem como o El Elyon, o Deus Altíssimo. E tudo isso tem um contexto. Várias vezes, se você pega Gênesis capítulo de número 14, verso 18 a 21, 3 vezes aparece esse nome, El Elyon, El Elyon, em cada versículo. Versículo 18, 19 e 20 aparece esse nome. Olha isso, a importância. Depois, Deus se apresenta a um homem, ô Moisés, lá na Mesopotâmia, lá em Ur dos Caldeus, e se apresenta a ele como o El Shaddai. Então Deus vai sendo apresentado às pessoas na história com diversos títulos. E cada título tem a sua importância. Então, esse e-book aqui é muito bom para você entender essas questões, ok? E eu tenho também, deixa eu ver aqui, esse do Apocalipse, ó. Os códigos do Apocalipse. Se você quer entender o Apocalipse de uma outra perspectiva, de uma outra forma, parece que você está lendo o livro do Apocalipse e vendo de cima. Isso aqui é importante. Por quê? Porque tem muitas coisas do livro do Apocalipse que você não vai entender se você não compreender o contexto histórico. Por exemplo, fala que o anticristo ele vai estabelecer uma marca na mão direita e na testa. Você sabia que isso está registrado lá no Antigo Testamento? Foi Deus que mandou o povo colocar na sua mão direita o lembrete da sua palavra e também na testa. Por isso que os judeus usam os famosos filactérios aqui na testa, ok? Para lembrar da lei de Deus e também na mão. Entende? Então foi Deus que mandou o povo judeu fazer isso. Então o diabo, ele sempre vai querer imitar o Altíssimo. Por isso que o nome é 666. O 7, né? O 7 é a perfeição. Então o 666 significa o homem tentando chegar na perfeição, mas nunca vai conseguir. Ele sempre tenta. Então isso aqui vai te mostrar essas coisas que ninguém te conta. Tá aqui dentro. E um outro e-book também que pra mim é o meu xodó, que é esse aqui, ó. Falando sobre a mulher virtuosa, tá? Isso aqui, para você que é mulher, você que é marido, quer entender também como que é uma mulher virtuosa, até porque você que é pastor, você que ensina, precisa entender isso aqui para ensinar na sua igreja, para aconselhar. Então, aqui tem ferramentas extraordinárias que eu falo sobre essa mulher de Provérbios à luz da cultura oriental. Então, é muito material. Então, para você aprender sobre isso, você está começando agora e quer aprender, tem muito material. Cada um desses e-books custa R$27. Arthur, mas se eu quiser os 4, como é que eu faço? Quanto que eles vão pagar, Moisés? R$50. R$50. Tá muito barato, gente. R$50. Tá muito barato para você ter todas essas informações aqui, ó. Tá muito barato. Mulher virtuosa, os códigos do Apocalipse, o arrebatamento pré-tribulacional, eu sou pós-tribulacionista, tá? Mas o material do Arthur tá muito bom para quem segue essa linha pré-tribulacional, tá? E os nomes aqui revelados e o caráter de Deus, tá? Gente, tá muito bom. Assim, esse e-book tá em bom livro, tá? Então, assim, você vai estar pagando aí R$50 por 4... Não pense que isso aqui você está gastando dinheiro. Você não está gastando. Você está investindo no seu conhecimento, tá? No seu conhecimento. Quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, eu paguei muito caro, muito mais caro, tá? Em livros, em curso, para poder ter um pouco de conhecimento que eu tenho hoje. E hoje você pode adquirir esses e-books aí por esse preço assim, praticamente de simbólico. Graça, tá de graça. Simbólico, né? Tá de graça. Esses materiais aqui, nunca, que na nossa época de teologia, nós estudamos junto teologia, nunca que a gente compraria um material desse por esse valor. Nunca. E se você reunir os 4 aqui, dá praticamente 200 páginas. E se você for estudar isso aqui, meu amigo, você vai passar um ano inteiro estudando. É ou não é? Exatamente. Um ano inteiro estudando. Então, não perde tempo. Você quer adquirir isso aqui? Você quer adquirir os 4. Arthur, não quero os 4, quero só um. Não tem problema. R$27 eu vou mandar em PDF para você. Depois você baixa, imprime, né, encaderna, enfim. Mas a promoção é para você levar os 4 por R$50, tá bom? Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, na descrição você vai ter o meu contato. É só você dar uma olhadinha lá. E também, se você estiver vendo pelo TikTok, é só mandar para mim o seu contato. Manda para mim o seu contato e eu vou te chamar. E aí você faz a transferência e eu te mando o e-book aí em PDF. Tá certo? Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Não esqueça, siga o Moisés. Fala a tua rede social aí, Moisés. É Moisés Teologia, tá? No TikTok. Segue lá, gente. Segue lá, me ajuda a bater aí 10 mil seguidores, tá? Me ajuda lá porque a gente tem muito conteúdo bom lá. Eu vou estar produzindo mais conteúdos ainda, tá? Tudo lá de graça lá para vocês. E futuramente também estarei, assim como meu amigo Gator aqui, estarei também fazendo alguns cursos também, tá? Então, dá essa força lá, segue lá, galera. Tamo junto. Deus abençoe vocês.